tem feito, Senhor, e por cada milagre vivido. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por nunca desistir de nós. Que esse tempo seja mais um tempo de qualidade, um tempo para estar contigo e nos alimentarmos, Senhor, através da tua palavra, através da leitura do livro e dessa comunhão entre irmãs. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Em Isaías 65, do versículo 17 ao 25, diz: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, desculpa, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Boa noite para quem chegou enquanto eu estava fazendo a leitura. Deixa eu só pegar minha água aqui, gente, um minutinho. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7. Deixa eu só mudar aqui a música. Desculpa, meninas. Aperfeiçoadas no silêncio. Tempo de calar e tempo de falar. Geralmente, quando Deus trata... Vou botar aqui a turma para dentro. Geralmente, quando Deus trata sobre silêncio, Ele mesmo se encarrega de enviar-nos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprendermos a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto às circunstâncias quanto a propósitos, direções e promessas dele para nós. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência,
mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumentos de cura. Eu vou repetir esse parágrafo. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumento de cura. Quem sabe, assim como eu, você já teve o hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas com as quais não deveria fazê-lo. E Deus precisou usar um megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Peraí, que eu lembrei de algo. Não raramente falamos sobre coisas que estão para acontecer. E de repente o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava tomando. Tudo porque falamos antes do tempo. Muitas coisas não vão adiante, porque falamos quando elas deveriam ser geradas em silêncio. A verdade é que existe poder no silêncio, da mesma forma que existe poder quando falamos no tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Na multidão de palavras, a probabilidade de haver brigas, confusão, contendas e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar silêncio. Esta tem sido uma arma para mim nestes dias. Creio firmemente que Deus deseja nos equipar com essa habilidade em nossas mãos. Em situações específicas, percebi que o Senhor tem me conduzido a ficar calada, principalmente em momentos nos quais eu certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se por acaso os meus impulsos não são mais fortes que a direção do Pai, fico triste por colher frutos amargos de falar quando deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas sabem também quanto sofremos por falar no momento ou da maneira inadequados. Foi por situações assim que Deus começou a me conduzir ao silêncio em muitas rodas de conversa e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrada. Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja a sua mestra no sim e no não. As mulheres improváveis deverão aprender a guardar o silêncio. Vou repetir a frase. As mulheres improváveis deverão aprender a guardar o silêncio. Silenciar não significa calar para tudo. Não significa que vamos calar ou sofrer caladas por todas as injustiças, pois existe um equilíbrio necessário que é o caminho seguro a ser percorrido. Por isso, é bom lembrar o que diz o pregador, Eclesiastes 3:7. Tempo de calar e tempo de falar.
De fato, existe o tempo de calar e silenciar. A palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Além de belas como maçãs de ouro e bandejas de prata, as palavras ditas no devido tempo impressionam os ouvintes e estabelecem equilíbrio e graça quando são expressas. Para isso, é preciso que a mulher de Deus esteja ajustada com o tempo do Pai, com o tempo e o modo de Deus. Quem aprende a proferir palavras no tempo apropriado, desarma a ira e evita guerras, tudo por discernir que há tempo de falar e tempo de calar. O poder do silêncio é imensurável, e uma das coisas que o silêncio nos confere é a autoridade. Pessoas que falam demais costumam cair em descrédito, mas aquelas que falam pouco despertam a nossa atenção quando decidem falar. A maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. Vou repetir: a maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. Falar na hora certa confere autoridade, mas também a oportunidade de aprender mais, porque quanto menos falamos, mais aprendemos. Uma vez que ouvimos mais, a maturidade vem do ouvir e o resultado do calar, e é resultado do calar e do aprender e do observar. Não nos esqueçamos de que a fé vem por ouvir a palavra. Quando aprendemos a calar para ouvir, aprendemos mais, crescemos mais e ficamos mais maduros. O silêncio abençoa os nossos relacionamentos, porque aprendemos a falar na medida e no momento exatos. Assim, nós nos relacionamos de forma mais saudável, mais ativa e menos reativa. Em outras palavras, não no calor das emoções. Sempre há elementos que nos causam irritação em um relacionamento. Nesse sentido, não é incomum reagir ou dizer algo diante do que nos causa irritação. Quando não conhecemos o poder do silêncio, certamente vamos reagir e nos expressar verbalmente, quando deveríamos calar. No entanto, se dominamos essa importante disciplina espiritual, encontramos a paz necessária para não reagir de modo inapropriado, para pensar na resposta adequada e não responder às afrontas verbais que recebemos. Deus está levantando uma geração de mulheres que são ativas, não reativas. As mulheres ativas no chamado de Deus, ou naquilo que ele confiou em suas mãos, são mulheres que irão redimir aqueles por quem elas mesmas foram feridas. Precisamos ser esta geração improvável, que cura e redime os que nos ferem. Quem fere só pode dar o que tem. Por isso, as que foram curadas por feridas alheias precisam de se levantar para servir de ponte de restauração divina àqueles que tentam nos ferir. Quando vencemos o ímpeto de falar e aprendemos a andar no poder e na sabedoria do sossego interior, Deus nos confia seus segredos, assim como só confiamos os nossos segredos aos que sabemos que poderão guardá-los. Deus confia os segredos dele a quem aprendeu a silenciar e compartilhar em tempo oportuno. Vou abrir um parênteses aqui. Dentro do processo, é muito importante que você entenda o seu tempo,
de calar e de falar. Quando nós estamos sendo forjadas pelo Espírito Santo, e ele nos leva para o silêncio, para o secreto, uma das primeiras coisas que ele nos ensina é a calar. É a calar a ira, calar a briga, calar a arrogância, calar o orgulho. Por que as pessoas discutem? Porque normalmente elas querem ter razão. Porém, ter razão nem sempre é você dar a última palavra. Quantas coisas nós aprendemos no silêncio? Quantas coisas você, sem dar a resposta como você pensa que deveria, mas você cala? O que acontece? Você ganha um tempo à frente. Nós precisamos entender que caminhar com Deus é aprender a caminhar no silêncio. Porque nem toda hora você vai precisar abrir a sua boca para falar. Deus falará por você. E para você ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar. Quando nós silenciamos, nós ouvimos os sinais de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Porque, para mim, a maioria das câmeras estão fechadas. Só algumas que estão abertas. Como a da internet está fraca, é que isso acontece. Não sei se tem mais pessoas, mas beleza, que vocês estão ouvindo. Então, nós precisamos, de verdade, entender esse tempo do silêncio. Entender que não é fraqueza, não é vergonha, não é ser humilhada. Não adianta você ouvir de quem te fere, de quem te fere agressões, e você achar que com agressões você vai resolver o problema. A pessoa ferida, ela fere pessoas. A pessoa curada cura pessoas. Por exemplo, eu estou vivendo um processo onde eu estou aprendendo literalmente, como eu falei, na fornalha. Tem coisas que eu tenho ouvido que, se fosse antigamente, eu já tinha perdido a minha paciência. Eu já tinha discutido seriamente. Eu já tinha perdido a minha razão. Mas eu silencio. É fácil? Não é. Mas à medida que você vai se permitindo estar nesse lugar, passa a ser um hábito. Então, ao invés de você se levantar logo para falar, você primeiro silencia, entende o cenário, entende se vale a pena você falar alguma coisa. Por quê? O inimigo sempre vai usar quem está pertinho de você, quem você ama, quem caminha contigo, para te alfinetar, para te afrontar, para falar coisas com você que machucam o seu coração. Só que nós, quando entendemos que a nossa guerra é espiritual, quando você olha para quem está falando com você, você já não vê mais a pessoa, você vê o que está naquela pessoa. E aí, no silêncio, você ora, você entrega para Deus, você intercede, você repreende. Porque, infelizmente, tem pessoas que dão legalidades e Satanás entra para bagunçar. E ela te afronta. Às vezes você não falou nada demais. Até o teu silêncio incomoda. A pessoa olha para você e fica irada porque você está no silêncio. E quando vê, começa a despejar a agressão, falando com você de forma ríspida. Aí você olha assim, quando a gente está na carne, o que a gente faz? A gente entra no jogo e se perde. Mas quando a gente está no espírito, a gente entrega para Deus e ora. Porque não é aquela pessoa, é o que está com ela. E aí você, na autoridade de Cristo, você faz o que precisa fazer. Entendeu? Tem gente que é tão confusa que, por exemplo, você está conversando com a pessoa, você está aconselhando a pessoa, aí, do nada, ela começa a achar que você está querendo mandar na vida dela, que você está querendo interferir, que você está querendo mudar a casa dela,
que você está querendo isso. Aí você olha assim, mas meu Deus, tu não estava me perguntando? Você não pediu uma opinião? Mas porque a opinião que você deu não era a que a pessoa queria ouvir, aí a casa caiu. Entenda que, tanto no seu casamento, como no relacionamento com seus irmãos, como no trabalho, como na sua vida secular, aprender o tempo de silêncio muda até a atmosfera do lugar que você está. Aprender o tempo de silêncio muda a atmosfera do lugar que você está. Você aprender a falar no tempo certo, você aprender a usar as palavras no tempo oportuno, te dá passos e passos à frente. Quantas e quantas vezes eu calo, recuo, baixo a cabeça mesmo, fico no meu silêncio. No tempo oportuno, eu tenho a oportunidade de falar. E falar com autoridade. Entendeu? Então, Sofia, o fato da gente se isolar, o que acontece? Não te dá a estrutura de maturidade que você precisa. Por quê? Na situação que você não tiver um lugar para se isolar, você não sabe o que vai fazer, porque você não tem o teu lugar de refúgio. E você aprender a se isolar em você, independente do local que você esteja, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, nem sempre você consegue sair daquele ambiente. Você não tem como levantar e parar de trabalhar para sair de perto e não falar. Você tem que ficar ali naquele lugar. E a maturidade que Deus te dá faz você suportar isso. Quando eu entro no contexto, estou chateada, vou para o meu quarto. Estou chateada, vou para a sala se o povo estiver na cozinha. Estou chateada, se o povo estiver na sala, eu vou para a varanda. Eu sempre tenho um lugar de refúgio. Então, isso passa a ser a minha arma. Mas quando eu vivo essa situação, onde eu não tenho para onde ir, eu tenho que ficar no mesmo ambiente, aí, ali, é onde eu escorrego, é a minha casca de banana. Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo forjar o nosso caráter no silêncio dentro da afronta. Por exemplo, Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, mas Jesus não deixou de caminhar nem com Pedro e nem com Judas. Ele teve a maturidade, ele teve o equilíbrio. Quem dominava a situação era Jesus. Por quê? Porque ele tinha maturidade espiritual, emocional e física. E as mulheres improváveis que Deus está levantando nesse tempo é para isso. É para você ter essa maturidade, alcançar essa maturidade, tanto espiritual, quanto emocional, quanto física. Aí. Deixa eu só compartilhar um link que eu esqueci. Então, se você entender esse tempo do silêncio, você sobreviverá aos tempos mais tenebrosos do teu processo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando eu aprendo. Quando você pede para Deus o fruto do Espírito, que aí você quer mansidão, né? Bondade, domínio próprio, paciência, amor, benignidade. Você acha que ele vai te dar com isso numa caixinha de presente? Ele vai te colocar dentro da fornalha para você aprender a pôr para fora aquilo que você tem na teoria. Quando você tem um espaço dividido com cabeças que pensam diferentes,
é o melhor lugar para você ser forjada. Porque você toma na goela, como diz no Nordeste, o tempo inteiro, mas Deus vai te forjando e te preparando para você. É melhor deixar calado, deixa quieto. Aí lá na frente, Deus vê o teu coração ensinável e aí ele começa a justificar você, colocando tudo no seu devido lugar. Continuando a leitura. Esfera de influência do silêncio. Todas temos uma esfera de influência em nossa vida. E Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio em cada uma delas. Já já eu vou lendo o que está no chat. Para quem gosta de anotar a frase, Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio. A primeira esfera na qual o silêncio tem um impacto positivo é no relacionamento com Deus. A maioria de nós tem uma ideia errada sobre a oração, que é, na verdade, uma das plataformas do nosso relacionamento com Deus. A ideia errada se materializa quando fazemos das nossas orações verdadeiros monólogos. Não paramos de falar, por isso não paramos para ouvir. Na prática, nós nos esquecemos de que a oração é uma conversa com o nosso Pai. Quando alegamos que não conseguimos ouvir Deus, é bem provável que o excesso de palavras nos impeça de parar para ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. Deus quer falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio na presença de Deus, porque ouvi-lo é indispensável para mantermos um relacionamento saudável com ele. O silêncio nos ajuda a ouvir Deus quando, de fato, não é um silêncio da boca para fora. Quando silenciamos os nossos pensamentos no Senhor, não na nossa força. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1, 26. Já vou para o chat. A nossa família é a segunda esfera na qual precisamos ser aperfeiçoadas no silêncio, a fim de influenciá-la positivamente. A história da Sunamita, 2 Reis 4, do 1 ao 36. Exemplifica perfeitamente a sabedoria que precisamos desenvolver em nossa casa. Ela havia ficado grávida por uma palavra do profeta Eliseu. Passado algum tempo, o menino cresceu e certo dia foi ao encontro do pai, enquanto este trabalhava com os ceifeiros. O menino teve uma forte dor na cabeça e um servo da família, enviado pelo pai, o pegou e o levou até sua mãe. Depois de algumas horas, o menino faleceu no colo da sunamita. Ao ver que o filho havia morrido, a sunamita subiu ao quarto que ela e o marido haviam feito para Eliseu, o homem de Deus. Ela deitou o menino na cama, saiu, fechou a porta e foi até o profeta. A Bíblia diz que ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu a certa distância, disse a Geazi, seu auxiliar, que fosse ao encontro dela e perguntasse se estava tudo bem com ela e com a família. Mesmo sabendo que o filho estava morto, na cama do profeta, ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Algumas de nós podemos dizer que ela mentiu ou que não foi sincera.
afinal, nada realmente estava bem. No entanto, muitas vezes, precisaremos aprender a ter a mesma postura da sunamita, que, mesmo diante da morte do filho, ainda tinha esperança. Em muitas situações da vida, esta deve ser a nossa resposta. Vai tudo bem. Há uma grande diferença entre não ser realista e estar à espera de ver a mão de Deus em meio à adversidade. É no silêncio que muitas mulheres ganharam o marido para Cristo ou reconstruíram o casamento. É no testemunho de mulheres sábias, não nas muitas palavras, que muitos homens serão arrastados para os pés de Jesus. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas nele. E quando chegar o momento de falar, Deus respaldará as nossas palavras. Quando permitimos que o silêncio entre na nossa casa como bálsamo que cura as feridas e aprendemos a falar na hora certa, Deus derrama autoridade sobre nós e sobre as palavras que liberamos. Para anotar, quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas em Deus. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas em Deus. Tá travando para todo mundo ou só para a Severina? Para você está normal? Para mim está normal. Tá, então, Severina, sai e entra de novo. Igualmente acontece no que se refere às palavras que proferimos sobre os nossos filhos e a como nos comunicamos com eles. Mesmo sabendo que muitas vezes os nossos filhos farão coisas que nos irritam e nos desafiam, precisamos ponderar as palavras, principalmente quando a ira aparece. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmos 4:4. Falamos muitas coisas das quais nos arrependemos depois, e isso porque falamos sobre a tirania da ira. Quantas de nós sofremos pelo efeito de palavras que os nossos pais proferiram quando estavam irados? Não podemos perpetuar a dor por meio das palavras. O silêncio nos livrará de pecarmos quando a ira rondar o nosso coração. Quando a ira chegar, não responda sob sua influência. Pare, pense, fique em silêncio. Fale quando ela for embora, pois sempre que agimos motivados pela ira, causamos dor e ferimos os demais. Os mesmos critérios também são válidos quando nos referimos à família estendida e à família do nosso cônjuge, pois nos livram de desonrarmos ou entristecermos os nossos familiares. A terceira esfera da influência do poder do silêncio se nota no relacionamento com os nossos amigos. É aqui que devemos ser discretas e confiáveis. Acredito que Deus tem levantado neste tempo mulheres que são consertadoras de redes. Trata-se de mulheres que aprenderam a falar no tempo apropriado e oportuno. Mulheres que saram com suas palavras, com seu modo de falar. Mais uma frase: Deus tem levantado mulheres que saram com suas palavras. Pessoas que não guardam segredos e que expõem os amigos não terão amizades duradouras, assim como aquelas que não aprenderam a controlar a língua delatam a confidência. Na contramão, o silêncio nos torna confiáveis e nos habilita como boas conselheiras, pois quando falamos menos,
observamos mais e estamos mais habilitadas a oferecer ajuda. A última esfera que quero mencionar é a do âmbito profissional. Também precisamos andar no poder do silêncio na esfera do coleguismo. Espera aí, gente, só um minuto. Deixa eu recusar uma ligação. Só um instantinho. A última esfera que quero mencionar é a do âmbito profissional. Também precisamos andar no poder do silêncio na esfera do coleguismo. Nossa intimidade não deve ser exposta aos nossos colegas de trabalho, assim como não devemos expor nossa intimidade conjugal em rodas de conversa. No ambiente de coleguismo, quanto maior o silêncio, melhor. Um amigo sabe relevar os nossos erros e nos trata com amor e carinho, mas um colega de trabalho pode facilmente expor as nossas falhas e os nossos defeitos, pois não existe o vínculo de uma amizade consolidada. Quando sofremos injustiças ou quando somos alvos de mentira, perseguição, ofensa, ou ainda quando somos caluniadas e alvo de todo tipo de problemas em um ambiente de trabalho, devemos silenciar. Ao silenciarmos diante de uma injustiça, damos a chance para que Deus nos justifique. Jesus apontou um caminho. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Mateus 14, 23. Jesus precisava estar em silêncio com o Pai, pois por estar sempre cercado pela multidão, precisava de descanso. Assim tinha o hábito de se retirar para os lugares solitários e orar. Em alguns momentos, Deus também nos separará do grupo ao qual pertencemos, para nos orientar e sarar. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Ele faz isso para que nos voltemos inteiramente para ele, antes de que retomemos o convívio com as pessoas e nos precipitemos naquilo que ele quer restaurar. A chave de estragar, a chance de estragarmos o que Deus faz é grande. Por isso, o silêncio é o melhor caminho. Isaías 30, 15 e 16 diz: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos, cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Quando não descansamos no Senhor e tentamos agir com as nossas forças, entramos em uma guerra para perder. Sempre que isso acontece, é provável que pioremos a situação. É tempo de sermos mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele. Mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Mulheres que guardam as palavras do Senhor,
que liberam palavras que curam e saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixaram aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parceiras de Deus com as quais ele pode compartilhar seus segredos. A fraqueza que tanto quero esconder me convida a ser lapidada. A fraqueza que espero transformar em força me mostra que a maior força é ser fraca. A fraqueza que golpeia o meu orgulho me leva às salas da humildade. A fraqueza que desprezo me revela quem sou. A fraqueza convida a graça, e as duas me ensinam mais sobre amor do que a força. A força perde a força e a fraqueza ganha um lugar especial no jardim da maturidade de quem se recusa a ser uma fraude e optou por ser uma verdade. A fraqueza arranca a máscara, já a graça nos segura no colo. A fraqueza não é o fim, é o começo. Fraqueza e graça são amigas, precisamos caminhar com elas. A força corta, mas a fraqueza poda. O orgulho corta, mas a humildade poda. Amém? Hoje, o capítulo 7 nos ensina, para mim, uma das chaves mais importantes na nossa caminhada, que é o silêncio. O tempo de saber falar e o tempo de calar. Quando você consegue chegar à maturidade desse entendimento em todas as áreas da sua vida, você começa a sair do caos. Porque muitas vezes você só entra no caos porque você não trava a sua língua. Porque você discute, porque você fala palavras que não deveriam, porque você dá legalidade. Palavra tem poder, já ensinei isso aqui para vocês várias vezes. Toda vez que eu dou legalidade, eu estou abrindo a porta e dizendo: vem, Satanás, pode fazer o que você quiser. Porque eu não quero ficar para trás, porque eu não quero ser humilhada, porque eu não quero ser chamada de fraca, eu não quero ser chamada de covarde. Mas, na verdade, o que você precisa? Querer ser chamada de madura, de consciente. Porque eu não preciso estar discutindo, batendo boca com ninguém. Falaram que você não queria ouvir? Magoaram você? Vai resolver tu bater boca com essa pessoa? Ou só vai piorar a situação? O teu silêncio, ele muda a atmosfera do lugar onde você está. Ele muda a energia da pessoa que vem te agredir. Teve uma vez no trabalho que um diretor veio falar no RH gritando. Quanto mais ele gritava, mais eu falava baixo. A ponto dele ter que parar de gritar para me ouvir. E aí, quando ele parou de gritar, que o silêncio se estabeleceu, aí eu falei, agora você pode sentar, por favor, e a gente conversar como duas pessoas civilizadas? E ele ficou olhando para mim, ele estava vermelho, igual a tomate, com a ira total. Se eu tivesse entrado na vibe dele, era arriscado a gente até se agredir. O grande problema hoje de muitos casamentos é a mulher que não é sábia e não sabe calar, para falar na hora certa, no momento certo, para dar a voadora no lugar certo. Quer discutir quando o marido está de cabeça cheia, quando o marido bebeu, quando o marido está chateado. Aí ela quer discutir. E o que vai acontecer? Vai perder a razão. Outra coisa muito chata, tá numa conversa com o marido, aí lembra de algo que incomodou no passado, aí traz do nada aquele assunto para o meio da conversa. E a conversa acaba acontecendo uma discussão. Para que fazer isso?
Agora, precisamos entender o time, o tempo. Tem tempo que eu vou precisar estar calada? Tem, mas eu tenho que saber o tempo que eu preciso falar as palavras certas. Porque você ficar calada em tudo, se omitir a tudo, não é o que Deus quer. Deus quer que você silencie, para que você ouça Ele, para que você seja forjada, para quando você se levantar para falar, você tenha autoridade para falar o que você precisa falar. Então, que hoje, depois da leitura que nós fizemos, faça um balanço sobre o seu comportamento em todas as áreas da sua vida. Quando que você fala e quando que você cala. A mesma coisa é você querer compartilhar com outra pessoa algo que você está vivendo em Deus que ela não conhece, ela não tem experiência nenhuma. E aí ela começa a minar você, ela começa a colocar areia. Uma coisa que eu aprendi e observei na minha jornada. Quando eu comecei a deixar o Espírito Santo ir forjando o meu caráter, eu incomodei muitas pessoas. Tinha gente que ficava irritado porque eu estava em silêncio. Ficava irritado porque eu estava louvando. Ficava irritado porque eu estava orando. Ficava irritado porque eu falava. Eu entendi a energia daquela pessoa, a atmosfera daquela pessoa, não era a mesma que eu estava. Mas se eu ficasse batendo de frente, discutindo, o que eu iria causar? O meu desequilíbrio, porque ela já está desequilibrada. Eu é que vou entrar na energia dela. Mas quando eu não entro na energia do outro, eu pelo menos desperto no outro um ponto de atenção. Ué, vai falar nada não, é? Oxi, tem alguma coisa errada aí. Por que está calada? Não falou por quê? E aí a pessoa começa a se autoanalisar. Silêncio é a melhor arma. Silêncio é a melhor arma. Não queira discutir para perder a sua razão. Fique em silêncio e ganhe a batalha. Não queira discutir e perder a sua razão. Fique em silêncio e ganhe a sua batalha. Por que você vai ganhar? Porque no silêncio você vai ouvir Deus. E Deus, que vê o que você não vê, ouve o que você não ouve, sabe do que você não sabe, te dará todo o entendimento necessário para aquela demanda. Entenderam? Discutir não leva a nada e nem a lugar nenhum. Aprenda a silenciar. Aprenda a se ouvir. Infelizmente, a gente vai passar muito por isso. Pessoas, como eu falei antes, que você ama, que você quer cuidar, que você quer estar perto, e essas pessoas serão extremamente usadas para nos ofender, para nos afrontar, para muitas vezes nos magoar. Só que se você estiver conectada com Deus, você, quando olhar para essa pessoa, você não vai ver essa pessoa, você vai ver o que está nessa pessoa. O que está nela, de forma espiritual. E aí você vai crescendo, por quê? Não é aquela pessoa. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para Ele dar paciência, nos dar sabedoria, a estratégia necessária, e assim a gente vai avançando na jornada. Mesmo aprendendo a ter intimidade com Deus, devemos ficar caladas em alguns momentos. É o que eu falei, Sofia. Quando a gente está no processo, Deus te coloca no secreto para você ficar em silêncio. Para quê? Para você ouvir Deus. E no tempo dele, ele vai dizer, agora você pode falar. Porque se eu estou num processo de me autoavaliar e me autocorrigir e me deixar ser transformada, se eu ficar batendo boca com o outro para transformar o outro ou mostrar para o outro que o outro está errado, eu estou tirando o foco daquilo que eu preciso fazer em mim primeiro. Porque primeiro é em mim e depois
através de mim. Então, quando eu silencio ao contexto, por exemplo, quando a gente está caminhando com Deus, entender o tempo de Deus é sair do sofrimento. Porque enquanto nós olhamos tudo com o tempo e com os olhos humanos, a gente quer tudo para ontem. E a gente não sabe esperar o tempo certo de cada coisa. Por exemplo, você pode estar querendo muito comprar um carro e Deus não está permitindo que você compre o carro agora. Por quê? Ele sabe que daqui para frente, se você comprar o carro lá na frente, ou você pode sofrer um acidente, ou você pode discutir, ou você pode ter um prejuízo, pode ficar engasgada, né? Atolada com dívida. Quando eu estou no silêncio, eu entendo o que Deus está falando comigo, porque Ele me direciona para o que Ele está mostrando. Mas se eu quero fazer tudo na força do meu braço, no meu tempo, eu atropelo o processo. E aí planto a semente no solo errado, e quando chega na hora da colheita, eu não fico satisfeita, ainda reclamo dizendo que Deus não me ouve. Mas quem plantou errado fui eu. Eu é que não obedeci. Eu é que não fiz o que tinha que ser feito. Por isso, sempre recorro ao quarto para orar, porque sei que através da oração vou encontrar o que preciso e o que a pessoa precisa também. Exatamente. Boa noite para quem chegou agora. Então, se deixe ser forjada, silencia, gente. No silêncio, você aprende a observar. E quando você aprende a observar, você vê oportunidades onde ninguém está vendo. Mas quando você tagarela, não para de falar, você nem vê a oportunidade passando na frente do seu nariz. Porque você só quer falar, falar, falar. Eu quero contar, eu quero dizer. E outra, para de ficar falando da tua vida para pessoas que não têm referência para te ouvir. Se eu não estou bem no meu relacionamento, eu vou falar do meu relacionamento com a mulher que nem relacionamento tem? Ou que está cheia de relacionamento quebrado? Eu vou falar o quê com essa pessoa, gente? Que conselho que eu vou esperar dela? Eu preciso ter a maturidade de entender. Hora de falar, hora de calar e hora de ficar em silêncio com Deus, para ouvir Deus da sua forma única e particular que Ele tem com cada uma de nós. Quando você entende isso em tudo que você vai fazer, você começa a perceber o teu ambiente. Você começa a perceber as pessoas. Você começa a olhar para pessoas que estão há anos caminhando do teu lado, nunca foram sinceras com você, nunca foram verdadeiras, te invejam, mas você fala tanto, fala tanto, fala tanto, fala tanto que você nunca percebeu. E aí, no silêncio, você começa a perceber quem são os verdadeiros, quem são os falsos, qual é o momento que você precisa falar e qual é o momento que você precisa calar. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Abre aí a sua Bíblia, a sua espada, em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião
certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado, descobre também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo, ver o que acontecerá depois de morto. Você pode perder um tempo enorme querendo conquistar e fazer várias coisas, perdendo o tempo de cada estação da sua vida, para no final não ter construído nada, não ter vivido o seu propósito e nem o seu chamado. Comece a dar valor ao tempo de cada coisa. Porque Deus fala com cada uma de nós. E se eu estou em silêncio para ouvir o que Deus está me falando, eu estou passos à frente daqueles que não têm comunhão com Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos fazer nossa oração final?
Pode falar, Pri. Mãe, não tem nada a ver com o tema, mas depois só me ajuda em oração. A vozinha que mora aqui do meu lado começou a passar bem mal. Aí só para estar me ajudando, o nome dela é Tereza. A ambulância veio buscar e só para a gente estar em oração por ela. Ok. Há tempo para cada coisa. Vamos orar para o melhor de Deus acontecer, para a vontade do Senhor acontecer. Amém? Leilinha? Vânia, eu queria falar um pouquinho sobre a minha irmã. Ela é mais velha que eu, não casou, mora com a minha mãe, mas é aquela pessoa, assim, muito difícil. Todo jeito que você tenta aproximar, ela sempre tá agressiva, Aham. vamos dizer assim. E hoje eu até sinto um pouco, assim, de dificuldade, até mesmo de ir na minha mãe, por causa dela. Ela tem um ciúme muito grande de mim com a minha mãe. Só para você ter ideia, ela maltrata a minha mãe na minha frente para ver como que eu vou agir, o que que eu vou fazer, né? E eu tenho lutado para ficar em silêncio. Eu chego lá, para falar a verdade, eu nem cumprimento ela. E eu fico na minha. Se ela puxar uma conversa, eu converso. Mas se não, só que hoje ela está muito assim doente, principalmente das pernas. Ela está com dificuldade para andar. Meu pai não foi um pai excelente, então ela guardou e guarda até hoje. Ela joga na cara da minha mãe, mesmo que meu pai já se foi, ela ainda fica jogando o passado. E se as coisas não deu certo para ela, ela joga em cima da gente, né? Ela saiu 17 anos com 17 anos de casa e voltou. Conheceu o evangelho, foi para a igreja, mas lá ela ficou olhando demais para a vida dos outros e não permaneceu na igreja. Olhou só os defeitos e não permaneceu, não teve um encontro real com Deus mesmo. E hoje ela está acamada, não quer ir ao médico. É tipo assim, se eu vou no quarto, às vezes eu tentei, hoje eu não faço isso mais, para tentar conversar com ela, para ajudar ela já tem a resposta na ponta da língua para afrontar. Ninguém consegue ajudar ela. Mas os da rua ela trata bem, porque visita que chegar lá, ela não tem igual. Na rua, se conversar, todo mundo fala bem dela. Mas em casa, quem convive, ela demonstra ser outra coisa. E eu escolhi o silêncio. Eu estou em oração, pedindo a Deus por ela, mas assim, minha mãe está sofrendo muito porque a minha irmã deixou de trabalhar. A minha mãe, que, como se diz, é o homem e a mulher da casa, e ela ainda afronta muito a minha mãe, e a minha mãe aguenta ela caladinha, porque ela colocou na cabeça da minha mãe que ela ficou um bom tempo fora e agora chegou a vez dela. Tudo que ela não recebeu, agora chegou a vez dela receber. E a minha mãe faz tudo para ela. Com 60 anos de idade, ela está mais ou menos hoje. E eu escolhi o silêncio, só que eu criou um bloqueio assim, eu não posso ir na minha mãe, porque se eu for, ela arma uma briga. Todas as vezes que eu for lá, ela arma uma confusão. E aí, para não ver essa confusão, eu evito ir lá. Então, assim, o início que você falou aí, descreveu ela, né? E eu... Então, Leila, deixa eu te falar algo. Que não é a primeira vez que quando você fala da sua irmã, isso vem muito forte. A sua irmã, ela foi abusada. A sua irmã passou por muita coisa que você não sabe. Talvez nem sua mãe saiba. E ela descarrega toda essa culpa em cima de vocês. Ela não fala, mas ela acha que tudo que ela passou na vida dela, a culpa é do pai, da mãe e você que chegou e tirou totalmente a atenção dela. Tem que orar muito pela tua irmã, muito, porque ela é extremamente usada espiritualmente
pelas legalidades que ela dá. E não pare de falar com ela. Quando você for na casa da sua mãe, cumprimente, a sua parte você faz. Não vai puxar assunto, nem tá perto, porque já sabe que ela é assim. Mas quando você tiver para ir para a casa da sua mãe, já prepara uma atmosfera espiritual. Porque é muito espiritual o que ela tem. Muito, não é pouco. E as feridas que ela carrega é do abuso, do abandono e da humilhação. Por isso que ela é assim. Desse jeito. Ela joga muito na minha cara, né? Assim, eu não falo nada, eu tento tratar ela o melhor possível. A gente tenta ajudar ela o melhor, mas ela coloca, você casou, eu não casei, você tem filho, eu não tenho filho, você tem mais. Ela tem todo esse trauma, Leila, ela tem. É uma inveja, um espírito de inveja que existe, e ela põe a culpa em você e nos pais por ela não ter tido uma vida normal. Uhum. Ela saiu de casa com a patroa dela, buscou ela para morar na casa dela com 17 anos. A minha mãe não queria que ela fosse e ela quis ir. E ela foi morar na casa da patroa até que onde ela morava separou tudo, acabou tudo, era um hotel. Aqui tem muito clube, essas coisas, então é um clube que encerrou aqui, o dono já faleceu. E ela, de vez de voltar para casa, não, ela foi morar na casa de outras pessoas de favor, porque ela não queria conviver com meu pai. Ela era daquela, assim, quando meu pai era vivo, manda ele morar debaixo da ponte, põe ele na rua. Eu falava, Zezé, sendo bom, seja ruim, é meu pai, Deus não me deu o direito de eu fazer isso, eu não posso fazer isso. Então, muitas vezes, assim, meu pai é agressivo demais. Ela viveu, assim, um momento difícil, eu reconheço, porque, assim, Vânia, Deus não permitiu meu pai encostar um dedo em mim. Minha mãe fala que eu tenho algo especial, porque Deus nunca me permitiu. Agora, meu pai judiou muito dos meus irmãos, né? Uhum. E aí, eu quero ajudar ela, eu quero aproximar, mas parece que eu não sou a pessoa certa, porque ela me vê com outro olho. O meu Então, sobrinho mesmo fala, tia, a tia Zezé tem um ciúme muito grande da senhora, ela acha que eu vou lá para tirar minha mãe de lá. uhum. É porque ela sofreu muita coisa, mulher. Muita coisa. E aí você vai ajudar como? Na oração. Faça propósitos pela vida da sua irmã. Entregue a sua irmã para Deus e faça propósito sobre a vida dela. Para ir quebrantando essa ira, essa raiva, essa inveja, toda essa mágoa, até que ela consiga soltar o que está matando ela. Esse problema que ela está nas pernas é isso. Como ela não fala, ela não perdoa, ela está ficando paralisada. Um dia eu vi você falando sobre isso aqui na sala e ela, na hora, eu falei, eu agora entendi por que ela tá assim. Teve um pastor que foi orar lá e falou que era para me tirar minha mãe de lá. Porque, assim, Vânia, ela chega a gritar à noite, tem vez de dor. Ela grita, tem vez que ela não deixa minha mãe dormir. Você Ela é vê, minha muito mãe tá com atormentada. 80, minha mãe tá com 83 anos e tá lá do lado dela e ela grita, maltrata, joga comida, não, ela faz tanta coisa. Mas não é ela, filha. Não é ela. É o que está com ela. E aí esse pastor falou que era para me tirar minha mãe de lá. Meu pai, antes de morrer, falou para minha mãe sair de lá, só que a minha mãe não quis sair. E aí esse É mãe, pastor né, foi filha? lá. Hã? É mãe. Mãe sempre vê o filho com olhar de filho, por mais que esse filho não a honre nem a respeite como mãe. É Eu orar, de conversei. verdade. Precisa fazer uma campanha de oração, de intercessão sobre a vida da sua irmã. Porque o Uhum, que está com ela é o que faz toda essa agressão e essa doença para ela. uhum, E uhum. aí, quando você se aproxima, não é você, Leila, carne e osso, mas é a sua luz que irrita o que está nela. Um dia eu estava lá e eu gosto muito de cantar, e eu estava limpando a casa, fazendo as coisas para minha mãe, e comecei a cantar. Para quê, Vânia?
Meu Deus, foi, nossa, foi foi tão difícil esse dia. E tem vezes que eu vou lá que eu tenho que ir embora, não tem como eu ficar lá. Ela, porque eu fico preocupada que eu não sei como é que vai ficar para minha mãe depois que eu vier embora. Entendi. Tem que orar, filha. Tem que orar para quebrar essa mágoa, esse rancor. E ela precisa liberar perdão. Só que não vai ser tão fácil assim. É um processo mais doloroso, mais árduo. Mas Deus, através da oração, alcança quem Ele quiser. Amém? Vamos fazer a nossa oração Amém. final? Pai, em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Gratidão, Senhor, porque podemos refugiar-nos e confiarmos em Ti. Gratidão por estender a Tua proteção sobre nós e nos defender. Gratidão pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, por todos os livramentos conscientes e inconscientes, por nos guardar e nos livrar de todo mal. Gratidão por Tua presença em nossa vida, até nos momentos em que não nos damos conta. Gratidão por nos permitir viver mais um dia na Sua presença, sendo usada por Ti para alcançar outras vidas para o Teu reino. Perdão, Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, palavras, pensamentos, sentimentos e atitudes que Te desagradam. Ajuda-nos a vencer a nós mesmas, afasta de nós tudo que não provém de Ti, renova as nossas forças, ministra ao nosso espírito, fala conosco em sonhos, nos revela o Teu poder. Guarda nossa família, nosso lar e acampa Teus anjos sobre a nossa casa. Nos revestes com Teu poder e nos faça viver um novo dia, assim como as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabemos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as Suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nos reveste com Tua armadura, fortalece-nos com Teu poder, para que nós sigamos firmes contra as ciladas do diabo. Nos mantenha firme com o cinto da verdade, vista-nos com a couraça da justiça, calça nossos pés com a prontidão do Teu evangelho da paz. Nos ensina a usar o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno e a usar o capacete da salvação, para proteger nossa mente de todo mal, guardando assim o nosso coração, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Helena, pode falar. Você está com a mãozinha levantada? Pode falar. Oi, meninas, boa noite. Boa noite. É referente à palavra. Eclesiastes 3 fala do tempo, né? Isso. E eu digo assim que o versículo também chave é o Salmo 40. A paciência, porque para esperar o tempo de tudo temos que ter paciência e perseverança. Sempre. Muitas das vezes a gente quer resolver realmente as coisas do nosso modo, da nossa maneira, do nosso jeito. Perdemos a paciência, achamos que aquele tempo já é o suficiente. E Deus, além de falar, esperai o meu tempo, mas esperai o meu tempo na paciência, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Eu vejo isso por mim mesmo, quando eu pensei que já era o tempo de Deus na minha vida, e Deus disse, ainda não. Ainda vou eu te moldar da minha maneira, do meu jeito.
vou te quebrar quantas vezes for para te moldar do jeito que eu quero. Então, quando eu entro na sala da palavra, o Espírito começa a falar várias coisas comigo. Eu estava falando esses dias para Thaís. Thaís, eu estou na sala por 3 propósitos. Primeiro, me fortalecer em Cristo Jesus. Segundo, levantar o meu ministério Amém. diante do Senhor que está parado. E terceiro, aprender, porque quando a gente está todo mundo junto, é experiência e testemunho, nos fortalece. Verdade. Às vezes, como se hoje essa palavra, o tempo, quando a senhora falou em força do braço, em discussão, um falar e o outro falar, e aquilo se transformar em briga, em contenda, eu me via dentro dessa palavra. Porque quando eu saí de Belém, eu estava no ministério, Deus já tinha falado que ele ia levantar os meus pés do meu estado para outro estado. Quando eu cheguei no estado da Bahia, eu enfrentei várias coisas e não sabia como enfrentar. Teve um tempo na minha vida que eu não esperava com paciência, eu já ia resolver na força. Se um falava A, eu falava o A, o B, o C, o alfabeto todo. Eita. Aí se transformava naquela grande confusão. Então, ao ouvir a palavra do Senhor, muitas vezes, quando a gente está num tempo de transformação, o tempo do Senhor nos moldar, Ele manda nos calar. Isso. E toda vez que Deus mandava eu me calar, eu queria falar. É o Toda que a vez, maioria faz. toda vez que Deus mandava eu calar, eu queria falar. Toda vez o Senhor falava assim, tia quieta, eu queria movimentar. Eu queria passar na frente de Deus. Aí o Senhor disse assim, tu quer fazer? Então vai e faz. Tu quer falar? Então vai e fala. Tu quer fazer? Então vai e faz. Eu quero ver até onde tu vai aguentar. Quando aí tocou na carne, quando tocou na carne, disse, pai, eu não aguento não. Vai e opera. Vou deixar tu fazer agora, Senhor, a obra, porque eu mesmo já me feri tanto. Então, quando eu aprendi a me calar, quando eu aprendi a ouvir mais, falar menos e me ir a tardio, foi aí que eu aprendi me modificando aos poucos diante do Senhor Jesus. E às vezes, amado, não é fácil estar num processo de ser modelada pelo Espírito Santo. Porque a gente, às vezes, ainda quer falar. E depois a gente, ô Senhor, perdão, ainda não era a minha vez de falar, agora é a tua. E assim eu estou aprendendo cada dia mais aqui, tanto na palavra de manhã, né, como da de tarde. Eu tenho aprendido muito com vocês, através do testemunho de vocês. E eu digo para Amém. todos, falo para qualquer mulher, para a irmã Severina, para a irmã Selma, para todos vocês, amadas. O alvo é Cristo. Se fortalecer em Cristo. Não olhar para o lado, não olhar para o outro. Não se importar com o que o homem pensa ou deixa de pensar de você. Se importa com o que Deus pensa de você e aonde é que ele vai levar o seu nome. Obrigada. Boa noite. Amém, amém. Mas é isso. Eu vou dar uma atividade para vocês. Amanhã, quando nós nos encontrarmos à noite, cada uma de vocês vai trazer anotado 10 motivos de gratidão a Deus. Vocês vão passar o dia de vocês e vocês vão falar sobre 10 motivos de gratidão. À noite, a gente vai ter um espaçozinho e cada uma vai falar aí os seus 10 motivos de gratidão. Quando você começa a contemplar a gratidão, a contemplar as misericórdias do Senhor, os benefícios que o Senhor faz na nossa vida, você começa a sair de lugares que te empurram
para o abismo. Quando você abre o seu entendimento de gratidão. E nesse processo do silêncio, que Deus nos forja, também é para que você reconheça tudo que Ele é em você. É uma dependência literal sua e dele. E muitas vezes a gente fica com tantas vozes na nossa mente que a gente nem dá vazão, nem atenção para o que Deus está fazendo. Então, amanhã, passe seu dia observando o que Deus faz na sua vida e à noite traga 10 motivos pelos quais vocês estão gratas. Combinado? Até amanhã, se Deus quiser. Durmam bem, bom descanso. Josi, beijo, filha. Bom você aqui de novo. Fica com Deus. Um cheiro no coração de todas vocês. E até amanhã, se Deus quiser, pela manhã. Beijo. Até amanhã de manhã. Amanhã à noite vai ter normal? Quarta-feira tem?